Pessoal, esse vídeo é para nós tratarmos especificamente sobre a colonização da América Portuguesa, ou seja, como ocorre a colonização do que hoje chamamos Brasil, tá? Todo mundo sabe que por volta de 1500 a primeira expedição marítima teria chegado ao Brasil. Há uma discussão na historiografia se isso foi uma chegada proposital ou não. Muito possivelmente seja proposital, porque como já haviam tido a ideia de um novo continente depois da viagem de Colombo, principalmente constatação de Américo Vespúcio, acreditava-se que encontrariam novas terras. Claro que não sabiam que era exatamente o Brasil ou como ela seria. Então, muito possivelmente, Pedro Álvares Cabral não chegou aqui por um mero acaso. Chegou numa nova terra, procurando por essa nova terra, tá? Que ele não sabia como era. Até depois seguir viagem para as Índias, que até então era onde havia o monopólio do comércio, inclusive por parte dos portugueses, tá? É importante a gente entender o seguinte: lá em 1500, quando eles chegam aqui no território do Brasil, eles ainda não se interessam por esse território. Porque não acreditavam que tinham riquezas, chegaram aqui e não encontraram nada que, na visão deles, fosse lucrativo. Porque riqueza naquela época eram metais preciosos, e eles não encontraram isso de cara no Brasil. Segundo, porque Portugal, como eu comentei, tinha um monopólio do comércio com as Índias Orientais. Então, não fazia o menor sentido, tá? De permanecer com as Índias, né? E não havia o menor sentido, então, de investir numa terra que para eles não tinha lucratividade alguma. Só 30 anos depois, em 1530, é que os portugueses efetivam a colonização do Brasil. Por quais razões? Primeiro, perda do monopólio do comércio com as Índias. Por quê? Porque outras expansões marítimas começaram e a concorrência se tornou maior. Espanhóis, franceses, ingleses, todos eles disputando esse comércio com os portugueses. Além disso, as próprias fronteiras desse novo território na visão dos portugueses, né, porque já haviam as populações nativas aqui, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. É sempre bom que a gente frise essa questão. Mas os portugueses começam a ter medo de perder a posse da terra, porque nós estamos o tempo todo sendo invadidos por franceses, holandeses, espanhóis, interessados em algo que passa a ser visto como lucrativo, o pau-brasil. Por quê? Era uma madeira rara, da qual se extraía um corante para pintar tecidos, o que era um comércio muito lucrativo. Principalmente a Inglaterra se destaca muito pelos tecidos, tá? Então, o medo das invasões e a perda do monopólio com as Índias faz com que os portugueses efetivem a colonização do Brasil a partir de 1530, tá? Nós vamos ver que a principal atividade econômica no início, então, é a extração do pau-brasil. O Fernão de Noronha foi o primeiro comerciante a ter o direito de explorar o território, justamente para evitar o contrabando também, tá? Começa ali uma devastação ambiental absurda da Mata Atlântica. Do que nós tínhamos lá em 1500, hoje resta menos de 7%, o que é um absurdo, né? Essa devastação, que continua sendo feita. Porque por mais que nós tenhamos tantas tentativas de ativistas ambientais, e o Brasil, aliás, é um dos países que mais mata ativistas ambientais no mundo, o que é alarmante, né? Bom, a primeira expedição para a posse da terra, veja bem, não é propriedade, porque propriedade é da coroa portuguesa, mas posse da terra vai se dar a partir de 1530 com Martim Afonso de Souza. Esses homens portugueses que vinham para cá não eram da alta nobreza, eram classe média, eram comerciantes que vinham tentar a vida e em busca de enriquecer nesse novo território aos olhos dos europeus, dos portugueses no caso, tá? Qual era a ideia? Ocupar, defender e explorar esse território, tá? Combatendo assim também os invasores. 2 anos depois, em 1532, fundou-se a primeira vila no Brasil, que foi São Vicente, que depois deu origem à cidade de São Paulo, tá? Logo, eles começam a investir na produção do açúcar, a gente vai falar disso já, tá? Com relação à economia açucareira, que um ano após já tem o primeiro engenho no Brasil,
e nós vamos ter muita participação dos holandeses aí que financiam essa produção, a gente vai estudar sobre isso também, tá? Desde o início houve uma escravidão indígena, embora no começo os portugueses trocassem muitos presentes com os índios, só que eles entregavam para os indígenas coisas totalmente sem valor, e os indígenas não tinham a menor noção do que isso significava, tá? Então, no primeiro momento, a gente pode dizer que esse encontro foi pacífico? Sim, até porque os indígenas eram muito inocentes, as populações nativas. Lembrando que nós falamos indígenas como se eles fossem todos iguais. Porém, nós tínhamos inúmeras tribos de etnias diferentes, características diferentes e semelhanças também, mas com algumas identidades que devem ser destacadas, e infelizmente a gente acaba jogando tudo no mesmo balaio, como se fosse uma coisa só, tá? A escravidão indígena vai ser utilizada, mas a gente vai ter um probleminha com relação a isso, eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Seguindo então aqui esse início da colonização da América Portuguesa, nós vamos ver uma aproximação muito grande entre o Estado e a Igreja, tá? Na metrópole era comum o rei recorrer à Igreja Católica para justificar a sua postura política. Então aqui também vai ter na colônia brasileira, né, na colônia portuguesa, uma aproximação. De que forma? Havia o famoso regime do padroado. O que isso significava? Era um acordo entre o Papa e o rei, pelo qual a coroa portuguesa ela tinha uma série de direitos e deveres em relação à Igreja Católica. Entre outros deveres, a coroa deveria se esforçar para conseguir o maior número de fiéis. Lembrando que nós estamos num contexto de contra-reforma, que aliás é um tema do nosso próximo livro, né? As reformas protestantes, que avançam com o protestantismo, prejudicando a Igreja Católica. A partir daí, então, eles precisam de novos fiéis. Por isso, a ideia de catequizar as populações nativas, desrespeitando essa cultura indígena, tá? Por todo o território. Outro ponto, né? Construir, a partir daí, novas igrejas, conservá-las, pagar sacerdotes. E a coroa portuguesa teria o direito de recolher uma parte do dízimo cobrado desses fiéis para si. Então, esse regime de padroado, podemos dizer que é uma troca de favores entre o Papa e o rei português, no caso aqui? Podemos dizer, tá? Vai haver um trabalho constante dos jesuítas no Brasil, né? A Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, fez parte dessa contra-reforma católica que teme o avanço do protestantismo no mundo, tá? Nós vamos também falar sobre esse trabalho dos jesuítas, que inclusive exploram muito a mão de obra indígena. Porém, não concordavam com a tortura desses indígenas, porque, aliás, eles querem catequizá-los, eles querem que eles fiquem mais dóceis para aceitar o seu Deus, né? Um único Deus, desrespeitando as crenças indígenas, né, que eram politeístas, em sua grande, né, maioria, claro que cada qual com as suas particularidades. Com relação à administração colonial, é importante a gente ter em mente o seguinte, que Portugal tinha perdido o monopólio das Índias, lembram? Então, não tinha recursos para investir diretamente nessa colonização. Então, a coroa portuguesa vai transferir para particulares essa tarefa. Então, aí surge a ideia, lá em 1534, de Dom João III, dividir o território do Brasil, que até então, né, havia sido encontrado pelos portugueses, né, descoberto pelos portugueses, em 15 lotes de terra, que vêm a ser as capitanias hereditárias. A partir daí, nós temos dois documentos, a Carta de Doação, na qual, né, a coroa portuguesa vai transferir a posse, o uso da terra pelos donatários, que são esses homens que vêm de Portugal para cá, tá? Posse não é a mesma coisa que propriedade. A propriedade permanecia com a coroa portuguesa, mas esses homens teriam a posse da terra. E a partir daí, alguns direitos e deveres que viriam todos elencados, resumidos no foral, que era um outro documento, tá? Que estabelecia direitos, privilégios e alguns encargos, alguns deveres. Com relação a esses direitos e deveres dos donatários, alguns são principais. E lembrando que a gente fala capitania hereditária porque essa posse da terra passaria de pai para filho, tá? Entre os direitos dos donatários estava a criação de vilas, tá? Futuramente cidades,
distribuição de porções menores, como sesmarias, para outras pessoas administrarem. Se eles achassem que o território, a capitania era muito extensa, eles poderiam dividir em pequenas porções de terras, que são as sesmarias. Então, sesmarias e capitanias não são sinônimos, tá? Sesmaria é uma porção menor de terra do que a capitania, doada pelo capitão donatário para uma outra pessoa, tá? Por meio de uma guerra justa, que eles diziam, entre aspas, podiam escravizar os indígenas que eram considerados inimigos. Muitas vezes eles provocavam a briga entre tribos diferentes para justificar essa escravização, tá? E eles eram a autoridade administrativa e judicial do lugar. Esses eram os direitos que os capitães donatários tinham. Mas eles têm deveres, e entre esses deveres estava transferir para a coroa portuguesa 10% de todo o lucro do que eles investissem, tá? Catequizar os indígenas, afinal a Igreja Católica precisa de fiéis, e explorar e proteger a terra, basicamente. Esses são os deveres. Isso não foi nada fácil, tanto que das 15 capitanias hereditárias, somente 2 obtiveram sucesso. São Vicente, São Paulo, né, litoral de São Paulo, e Pernambuco, litoral nordestino. Por quê? Porque as terras eram extensas, essas pessoas não tinham recurso suficiente, então havia falta de capital, não tiveram tanto retorno financeiro nas outras capitanias, havia muita briga, resistência dos indígenas, então tudo isso dificultou o sucesso das capitanias. Somente em São Vicente e Pernambuco é que isso acabou sendo possível. Houve um sucesso na economia açucareira desses lugares, o retorno foi extremamente positivo e eles conseguiram conciliar, pacificar as tribos indígenas nesses lugares, tá? Porém, como a gente percebe então que as capitanias hereditárias não deram certo em sua grande maioria, a coroa portuguesa, preocupada com o que poderia vir a acontecer, resolve centralizar a política. As capitanias hereditárias não foram extintas, como muita gente pensa. Começou um novo tipo de sistema administrativo colonial e as capitanias hereditárias deixaram de existir. Não, pelo contrário. As capitanias hereditárias permaneceram e criou-se em 1548 o governo geral, centralizando a política. Os capitães donatários agora seriam subordinados aos governadores gerais, a um governador geral, que foi um de cada vez, e esse governador geral, por sua vez, é subordinado à coroa portuguesa, tá? Esse governo geral possui funcionários diretos do rei, indicados pelo rei, né? Então a coroa portuguesa é que indica. Entre os principais governadores, nós temos Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. No governo de cada um deles, a gente tem alguns detalhes importantes. Por exemplo, no governo geral de Tomé de Souza, foi que eles trouxeram os primeiros jesuítas para cá e fundaram o primeiro bispado, né, em terras portuguesas, fortalecendo ainda mais a imagem da Igreja Católica aqui. Inclusive criação de gado também, tá? Porque aliado à economia açucareira, a gente tem algumas atividades subsidiárias. Vou falar disso no próximo vídeo, tá bom? No governo geral de Duarte da Costa, ele foi responsável pela vinda do padre José de Anchieta, que tem um papel muito importante na catequização indígena, e pelo combate aos franceses, embora ele não tenha conseguido expulsá-los definitivamente. Mas ele organiza-se estrategicamente para isso, tá? E no governo do Mendes Sá, terceiro governador geral, foi a fundação da Universidade Estácio de Sá, que existe até hoje, né, no Rio de Janeiro, concluiu a expulsão dos franceses e ocorre no governo do Mendes Sá a Confederação dos Tamoios, que foi uma união dos povos indígenas com os franceses contra os portugueses naquele momento, tá? Por quê? Porque eles tinham tido as suas aldeias destruídas, estavam sendo escravizados pelos portugueses, então eles se uniram aos inimigos dos portugueses naquele momento. Porém, a coroa portuguesa foi mais rápida, agindo com total crueldade e acabou com a Confederação dos Tamoios. Um outro detalhe importante é que os governos gerais criaram as câmaras municipais, que eram o poder local nas vilas, que era comandado pelos chamados homens bons. Quem era considerado um homem bom? Eram os grandes proprietários de terras, que tinham poder nas localidades, tá? Esses são os tópicos assim, que a gente já estudou no passado, é uma revisão, na verdade, tá? Para quem tá, né, no ensino médio, principalmente, tá bom? Eu vou parar esse vídeo aqui para poder fazer o próximo, falando sobre a economia açucareira no Brasil naquele período, a questão da mão de obra indígena, mão de obra africana, tá bom?
Bons estudos!